da campanha, Carla, você tem uma apuração sobre como é que está o clima no QG de Bolsonaro, né? Então, como eu adiantei um pouquinho, tá? Eles não querem que fale, brigaram aqui comigo que eu falei racha, mas é porque há um racha, assim, pelo menos de ideias e estratégias. Um monte de fonte depois manda mensagem, Carla, a gente não está brigando, a gente não está rachado. Bom, se não estão brigando, estão pelo menos pensando diferente, né, em alguns aspectos. Um deles, que é bem importante a gente salientar, Diego, que é, por exemplo, uma ideia que começou a circular aí ontem, enfim, tem algum um senador, esqueci o nome dele, Lazier Martins, ontem foi ao Twitter e falou sobre a possibilidade de adiamento das eleições, né? Eventualmente o governo pedir, o Bolsonaro pedir isso de alguma forma. Aí ontem, quando o Bolsonaro convocou aquela coletiva pelo pronunciamento, na verdade, no Palácio da Alvorada à noite, tinha gente que estava defendendo que ele falasse sobre isso, ou pelo menos sugerisse isso de alguma forma ao TSE, já que o TSE tinha negado ali a questão, indeferiu o pedido em relação às inserções de rádio. Nesse caso, há um racha, a gente volta àquele começo de governo Bolsonaro, em que a gente dizia muito ala política e ala ideológica, né? Há principalmente um racha nesse sentido. A ala política, que aí a gente inclui Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, inclusive Fábio Faria, ela defende que essa ideia de adiamento das eleições é um discurso ruim, que só prega mais uma questão, só tumultua mais e dá uma impressão de derrota. Então, eles não apoiam isso. Pelo contrário, o Valdemar já disse claramente, segundo alguns auxiliares, que o objetivo é conquistar votos nas urnas, não dá para adiar a eleição. E ele não vai questionar as eleições, como a gente tem falado aqui, porque o PL fez a maior bancada, né, no primeiro turno. E aí, do outro lado, tem alguns aliados da chamada ala ideológica, aqueles conselheiros do presidente mais raiz, que dizem que isso poderia ser uma possibilidade. Mas hoje, nessa balança, pelo menos o que me disseram boa parte desses auxiliares, incluindo esses da ala ideológica, dizendo que essa é uma teoria, por exemplo, que não deve prosperar, que então deve acontecer as eleições no domingo, Bolsonaro não vai impedir ou tentar impedir algo nesse sentido. Agora, o pós-eleição, eventualmente, se ele for derrotado, como eu mencionei aí antes, praticamente consenso de que ele não vai aceitar completamente, sem dizer, ou pelo menos questionar de alguma forma, ou tentar tumultuar de alguma forma. Uma delas poderia ser essa questão de pedir recontagem ou pedir auditorias, e a outra, Diego, Kennedy, Thaís, a gente lembra que há uma, digamos, carta na manga, né, em relação ao relatório dos militares, que está prometido aí para 30 dias após a eleição, ou um pouco mais, dependendo do fim da etapa de fiscalização, que eles chamam, mas que pode ser aí também um instrumento que o Bolsonaro possa vir a usar para tentar descredibilizar de alguma forma o resultado eleitoral. Isso a gente vai ter que acompanhar e a gente não sabe, né, essa questão do terceiro turno ou não terceiro turno. Obviamente, a gente que vive numa democracia espera que ele não ocorra, que ele não exista. Enfim, vamos ter que aguardar.